Oi, gente. Meu nome é Patrícia Machado Borges. Eu sou aluna do curso de bacharelado em Educação Física na Universidade Federal de Lavras e eu vou falar um pouquinho a respeito do livro que eu li. O título é Políticas Públicas de Lazer, Formação e Desenvolvimento de Pessoal e ele trata dos casos especificamente das cidades de Campinas e Piracicaba, no estado de São Paulo. O livro foi lançado no ano de 2007 pela editora Opus Print Editora, na cidade de Curitiba, Paraná, e ele consta de 92 páginas. São vários autores, os quais irei qualificar a seguir. Elson Carvalho Marcelino possui graduação em Ciências Sociais pela PUC, Campinas, mestrado em Filosofia pela PUC Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor aposentado da Unicamp e da Unimep. Foi líder do Grupo de Pesquisas em Lazer, GPL, e pesquisador do CNPq. Tânia Mara Vieira Sampaio possui pós-doutorado em Estudos do Lazer pela UFMG. Possui também mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela UMESP, é licenciada em Pedagogia pela Unimep e bacharel em Teologia pela UMESP. Atualmente é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no campus Lusiânia. E atua também como docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer na UFMG. André Henrique Cap possui graduação em Educação Física pela Fundação Educacional São Carlos, mestrado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, e doutorado em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é formador do programa Esporte e Lazer da cidade, do Ministério dos Esportes, professor da Prefeitura Municipal de Araraquara, professor assistente da Universidade de Araraquara e professor titular da Universidade Paulista. E Débora Alice Machado da Silva. É doutora em Educação e mestre em Educação Física, ambos títulos pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, especialista em Lazer e Educação pela UFR-LSHS, licenciada e bacharel em Educação Física pela Unicamp. Possui experiência nas áreas da educação e do lazer, com ênfase na perspectiva interdisciplinar, atuando com os seguintes temas: infância, lazer, educação, animação sociocultural e políticas públicas. Bom, o presente livro busca, a partir de pesquisas bibliográfica, documental e de campo, verificar a importância que a política de formação e desenvolvimento de quadros tem, como eixo da política de esporte e lazer, utilizando como base os municípios de Campinas e Piracicaba, além de verificar quais são os componentes da política de formação e desenvolvimento de quadros desses municípios e estudar possíveis alternativas para melhor adequar essas políticas dentro da Política Geral de Esportes e Lazer. A primeira parte da obra trata da formação e desenvolvimento de pessoal para atuação em políticas públicas de lazer no Brasil. Para tanto, é feita uma análise inicial buscando fatos e dados históricos sobre o assunto. As preocupações com o lazer têm início no final do século XIX, principalmente devido aos discursos de médicos sanitaristas. Os estudos sobre o assunto começaram a surgir nos anos 20 e 30, os quais buscavam difundir os valores morais e higienistas presentes na época. Porém, apenas nos anos 60 e 70 houve a criação de mecanismos de difusão do lazer, através do SESC, Serviço Social do Comércio, o qual buscou um papel complementar ao do Estado, visando incutir o lazer no tempo livre dos trabalhadores. Com a aproximação do lazer à saúde, moral e higiene, logo houve a inclusão de mais um fator à conta, que foi a educação física, justificando a presença maciça dos profissionais desta área no âmbito do lazer. Como dito anteriormente, a difusão do lazer no Brasil ocorreu principalmente com o diálogo SESC e Estado. Assim, desde o início, fora necessário pensar na formação dos profissionais desta área que começava a surgir
e conclui que o profissional de educação física era o mais apto à realização dessas tarefas que envolviam o corpo e a mente. Mas, para tanto, era necessário que houvesse uma maior especialização por parte desses educadores físicos. Assim, passou-se a oferecer disciplinas de recreação nos cursos de nível superior, mas focando primordialmente em brincadeiras, jogos e outras alternativas de caráter ocupacional. No Brasil, quando se fala em formação de profissionais do lazer, podemos distinguir 6 categorias possíveis: cursos livres de curta duração, formação de nível superior específica, inserção de habilitações em cursos de nível superior, pós-graduação stricto sensu diversificada com linhas de pesquisa específicas, pós-graduação lato sensu e MBA. Porém, ao se analisar a formação e desenvolvimento de quadros de pessoal, é possível observar a frequente queixa devido à falta de pessoal qualificado. Mas deve-se observar que, muitas das vezes, os contratantes acabam optando pela prestação de serviços por freelancers, o que contribui para a baixa remuneração do profissional devidamente qualificado. Lá do outro, tem-se como de extrema importância a realização de um trabalho multiprofissional, que busque a interdisciplinariedade. Aqui entram os voluntários, mas deve-se frisar que a existência desses voluntários não diminui o campo de atuação do profissional e nem será vista como uma alternativa de mão de obra barata. É sabido que, mesmo que com um longo tempo de atuação no mercado, a realidade do profissional de lazer ainda é pouco reconhecida. Assim, deve-se incentivá-lo na constante busca de conhecimento, a fim de que ele saiba administrar, coordenar, planejar e executar algumas de suas vivências, ampliando o contexto sociocultural em que atua. Neste sentido, os autores citam que os espaços de lazer exigem dos seus profissionais uma atuação que esteja em constante transformação, sendo necessária a formação de profissionais multifacetados. Em um segundo momento do livro, é feita uma pesquisa documental em Campinas e Piracicaba, que, segundo os autores, visa identificar quais as preocupações e providências do setor público no que diz respeito à formação de pessoal profissional que atua na área do esporte e do lazer. Para tanto, foram utilizados como material de base algumas leis, decretos, competências de secretarias municipais, a criação de conselhos municipais e fundos municipais. Constata-se que ambas cidades apresentam um conjunto amplo de medidas que visam o oferecimento de diversos serviços aos seus habitantes. Um deles é a presença de secretarias. Em Campinas, há a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e em Piracicaba, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Além disso, há a previsão em seus planos diretores e leis orgânicas de um compromisso no qual a população tem acesso, sem quaisquer formas de discriminação, aos bens e equipamentos públicos, distribuídos equitativamente pelo município. Mas, em nenhuma de suas leis orgânicas, há a explicitação do processo de formação e desenvolvimento de pessoal para atuar nessas áreas. Questiona-se, portanto, como garantir que a cidade cumpra sua função social se a formação de pessoal e capacitação continuada não estiverem previstas como parte integrante das suas leis e processos organizativos? Não basta apenas fornecer os bens materiais, é necessário que haja pessoas preparadas que ensinem como usá-los. Se faz importante ter uma formação profissional que saiba articular os conhecimentos da área de estudo e a democratização da participação popular. Pode-se dizer que uma formação multidisciplinar, como a que se espera para o profissional do lazer, é premente e encontra relativa abertura nas peças das legislações municipais, as quais destinam verbas para esse processo de formação e capacitação continuada do servidor público em geral. Os 2 municípios mencionam que a formação, capacitação e aperfeiçoamento são sua prioridade. Em um terceiro momento, para que se compreendesse como se dá a formação e o desenvolvimento do pessoal que atua na área,
foi empreendida uma pesquisa de campo. A principal técnica de coleta de dados foi a observação participante. Houve, portanto, a distribuição de formulários para os profissionais que atuam diretamente com a população, os quais obtiveram os seguintes resultados. Em Campinas, foram distribuídos 20 formulários, de modo equitativo entre homens e mulheres. 11 possuíam ensino superior e 9 pós-graduação. A maioria está envolvida com o lazer há mais de 5 anos. Apenas uma minoria afirmou ter recebido curso ou treinamento de ingresso quando entrou na instituição, mas é alta a frequência daqueles que indicaram que a Prefeitura incentiva sua participação em cursos e congressos para complementação ou atualização nas suas áreas de atuação. Foi constatada também a não participação de voluntários na grande maioria dos projetos em que os profissionais que responderam o formulário atuam, mas a maioria tem uma opinião positiva sobre o trabalho voluntário. Em Piracicaba, foram distribuídos 18 formulários, divididos entre 10 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. 7 possuíam ensino superior, 8 pós-graduação, 1 ensino médio e 2 não informaram. A maioria trabalha na instituição em que se encontra hoje há mais de 5 anos. Apenas uma minoria afirmou ter recebido curso ou treinamento de ingresso quando entrou na instituição, e é a alta frequência daqueles que indicaram que a Prefeitura não incentiva suas participações em cursos e congressos para complementação ou atualização das suas áreas de atuação. Foi constatada a indicação da participação de voluntários na maioria dos projetos em que os profissionais que responderam o formulário atuam, e a maioria tem uma opinião positiva sobre o trabalho voluntário. No que diz respeito aos formulários distribuídos aos profissionais dirigentes, obteve-se os seguintes resultados. Em Campinas, foram aplicados formulários a 2 dirigentes, ambos do sexo masculino, com formação superior, estatutários, com mais de 5 anos na profissão e na instituição, que não receberam qualquer curso ou treinamento inicial, mas afirmaram que a Prefeitura incentiva a participação em cursos e eventos, visando ao desenvolvimento de pessoal, através da liberação de bolsas de estudos e de permissão para a troca hora-trabalho por hora-estudo para pós-graduação. Em Piracicaba, foram aplicados formulários a 3 dirigentes, 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, com formação no nível de pós-graduação, estatutários, com mais de 5 anos na profissão e na instituição, sendo que 2 não receberam qualquer curso ou treinamento inicial, e afirmaram que a Prefeitura não incentiva a participação em cursos e eventos visando ao desenvolvimento pessoal. Em um último momento da pesquisa de campo, buscou-se a visão dos frequentadores dos espaços e equipamentos de esporte e lazer. Em Campinas, foram aplicados 71 questionários, a maioria dos usuários é adulta, havendo um equilíbrio entre o sexo dos informantes. Com relação ao número de profissionais atuantes no espaço ou no equipamento, a grande maioria respondeu que não é suficiente para o atendimento à população, destacando a ausência total de profissionais em alguns equipamentos e enfatizando a sua necessidade. Em Piracicaba, foram aplicados 90 questionários. A maioria dos usuários é adulta, sendo significativa também a frequência de jovens. Há um equilíbrio relativo entre o sexo dos informantes. Com relação ao número de profissionais atuantes no espaço ou no equipamento, a grande maioria respondeu que não é suficiente para o atendimento à população. Em uma quarta parte, o autor passa as suas considerações finais, a qual vale-me de licença para tecer alguns comentários. Temos que o esporte é um direito social garantido constitucionalmente, juntamente com outros direitos, como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Dito isto, já temos a noção do quão importante é o lazer para a sociedade.
Porém, mesmo com essa importância supracitada, é comum observarmos um certo desdém quando nossos governantes tratam da pasta dos esportes e, por consequência, do lazer. Utilizam-na para angariar votos e, principalmente no caso dos municípios, como mostrado no livro, essa política é feita para o governo e não para o povo, vez que troca-se o governo municipal e muitas vezes bons projetos são cortados da pasta, pois foi elaborado pelo político do outro partido. Houve uma melhora quando da criação dos Ministérios da Cultura e do Esporte desvinculados, porém o investimento neste nicho ainda é bem escasso. Temos a valorização de alguns esportes em detrimento de outras áreas por ele abrangidas, como é o caso do lazer. Como foi possível notar com a leitura do livro, a legislação é escassa e esparsa. Essa falta de regulamentação faz com que, muitas das vezes, os profissionais da educação física, os mais envolvidos com o lazer, fiquem ao léu. Foi possível notar que a grande maioria desses profissionais possui alto índice de escolaridade, como pós-graduação. Lá do outro, quando já empregados, nota-se que falta incentivo para que estes continuem a buscar conhecimento e aprimoramento. É necessário, portanto, que haja uma valorização no campo do lazer, pois este vem se mostrando como peça fundamental em alguns aspectos da vida moderna, como a prevenção de doenças e a socialização, devendo deixar de ser visto apenas como algo lúdico.